Muito boa noite, seja bem-vindo ao canal Novíssima Social. Hoje nós vamos falar sobre o suporte e instrumentos da escrita e encaminhar uma reflexão a respeito do surgimento da escrita, mas antes vamos pensar na questão material de uma forma global, pensando esses materiais em todo o espaço. Diferentes materiais foram utilizados como suportes para escrever. Hoje vocês devem conhecer de várias formas, cadernos de tamanhos variados, bloquinhos para anotação, em folhas soltas ou cartolina, qualquer forma que você possa imprimir ali escrita, seja tinta, grafite, de cera, enfim, qualquer forma que imprima ali alguma letra ou algum desenho, é um suporte próprio para a escrita. E ao longo da história, quais foram esses suportes? Tem, por exemplo, no Extremo Oriente, como nós já vimos na aula da China, mas também não só lá, na Oceania, na África, na América Central e do Sul, tem bambu e as cascas de árvores, como a gente viu no caso da China, que foi a primeira a inventar o papel, com as cascas de amoreira, que é uma árvore. Na Índia, tem folhas de palmeira que eram utilizadas. Isso ao longo de vários séculos diferentes em cada um desses lugares. Falando primeiro os materiais e ao longo do espaço, mas sem uma demarcação de tempo mais precisa. O algodão também foi utilizado na Índia. E no Egito, o linho e o papiro, que nós vamos falar também o que é. Na Mesopotâmia, nossa próxima videoaula, pensar os materiais da Mesopotâmia, são muito conhecidos, as tábuas de barro, peles de animais. Na Ásia, também no Oriente mais próximo, não apenas ali na Ásia, mas toda a região próxima ali desse Oriente, ossos. Na Índia, também num outro momento, os metais, como placas de cobre e chumbo, que foram usados pelos hebreus, muito conhecidos, chamados os rolos do Mar Morto. Alguns conhecem também como manuscritos do Mar Morto. Os gregos usaram chumbo e bronze. No caso, o bronze, os romanos. Vamos ainda estudar os gregos e essa extensão que foi Roma num outro momento. Bom, então nós estamos aqui acompanhando a história e sua escrita. A escrita da história, a história da escrita, a história da leitura. Eu sugiro que vocês conheçam o trabalho do Roger Chartier, um grande historiador desse tema. Ele introduz não só nesses tempos antigos toda a história da escrita, do livro, depois, e de outras formas que foram surgindo mais no tempo moderno. Nós vamos falar de suporte das escritas, como nós já falamos um pouco, placas de argila, papiros, pergaminhos, instrumentos da escrita. A maioria conhece aí caneta, lápis, giz de cera. O que eles usavam antigamente? Então muitos aí devem estar pensando que já se usou a pena com o tinteiro, mas em tempos mais antigos eles usavam ainda outros materiais, vários que nós poderíamos destacar: tintas vegetais, minerais, animais produzidas com sangue, também as próprias pedras, pedra mais dura que risca uma pedra menos dura, que é a cunha, que nós vamos ver lá no estudo de Mesopotâmia. E as formas de escrita: ideograma, a escrita ideográfica e a escrita alfabética. Vou ler um trecho de um texto elaborado aqui pela Raquel dos Santos Funari, o São Paulo Faz Escola. A escrita tem uma história muito antiga. Há milhares de anos, os homens começaram a pintar as paredes das cavernas. Há 35 mil anos, os seres humanos passaram a usar símbolos para se comunicar, como pinturas nas paredes e gravuras em rochas. Esses sinais gráficos mais antigos estão na origem da escrita e constituem, com a fala, o grande diferencial dos seres humanos. A escrita propriamente dita foi desenvolvida ao longo de várias gerações em diversas partes da Terra, de forma independente, mas sempre a partir dos princípios surgidos há milhares de anos. Os traços que exprimem imagens constituíram os primeiros sinais da escrita. Eram os ideogramas, desenhos que representavam um objeto ou uma ideia. A escrita surgiu no final do 4º milênio antes de Cristo
na Baixa Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, às margens do rio Nilo, no norte da África, e em seguida na China, em 1500 a.C. aproximadamente, e na América Central, também aproximadamente 1500 a.C. Os ideogramas, pela própria dificuldade de seu uso, exigiam um conhecimento de especialistas, os escribas. A escrita era, portanto, uma prática de poucos, e a leitura um privilégio a que pouquíssimos poderiam ter acesso. Os fenícios inventaram a escrita alfabética, na qual cada letra corresponde aos sons das palavras. A partir do alfabeto fenício, outros povos desenvolveram seus próprios alfabetos. Os principais são o hebraico, o aramaico, o grego, o latino e o árabe. O alfabeto significou uma simplificação importante da escrita, tendo facilitado muito o seu uso nas atividades cotidianas, como comércio, além de ter permitido, por suas facilidades, que ela não se limitasse aos escribas. O alfabeto latino foi o que mais se expandiu pelo mundo, sendo ainda hoje o mais utilizado. Os principais sistemas alfabéticos em uso derivam de outros sistemas mais antigos. Vamos falar um pouco do papiro, como eu prometi. Muitos já ouviram falar, talvez não conheçam a história desse suporte de escrita para escrever ou para pintar, feito de tiras cortadas das hastes de uma planta aquática. Você sabia disso? Chamada Cyperus papyrus. Foi o principal suporte da escrita usada no Egito Antigo, onde a maior parte dos registros era feita em rolos de papiro. Uma folha amarelada, né? Em que eles utilizavam então. E o pergaminho? O pergaminho é a pele de caprino. Então veja, pergaminho e papiro não são a mesma coisa. O pergaminho é a pele de cabra, né? Ou de ovelha, né? Também ovinos, preparada com alume para que se pudesse escrever nela, sendo usada também em encadernações de livros. O nome provavelmente deriva do antigo reino do Pérgamo, o local onde a técnica foi muito desenvolvida e aprimorada e de onde se espalhou para a Europa. Os instrumentos da escrita são os materiais utilizados para fazer os sinais, os diferentes suportes, como eu disse: estiletes, penas de aves, pincéis, cálamos, tinteiros, caneta esferográfica e por aí vai. Bom, vamos falar um pouco mais da escrita ideográfica. Como eu disse há pouco, a escrita ideográfica, ela é um desenho que representa um objeto ou uma coisa. Foi assim que a escrita começou, muito tempo atrás, no tempo antigo. Dá um exemplo simples, né? Quando você fala em signos, isso tem a ver com símbolo, tem a ver com o desenho, um objeto. Quando você pensa, por exemplo, numa árvore e fecha os olhos, essa palavra árvore, ela te remete dentro do seu cérebro a um desenho semelhante a esse aqui. Não é verdade? Porque esse é o elemento mais básico que a gente tem de representação, muitos, né, desde a infância, do que é a materialização dessa palavra, né, que é a própria árvore. Por exemplo, a gente pega a letra A, que é do nosso alfabeto latino, da língua portuguesa e de outras línguas, tem a mesma origem ali no latim. No início, a letra A, se você pensar no mundo grego e até fenícios, que são os criadores desse alfabeto, eles representavam a letra A como um peixe. Depois ele veio a ter, né, esse formato mais conhecido que a gente tem agora e que, unido a outras letras, formam sílabas, palavras, frases e os discursos.
Acredita-se que em todas as civilizações a escrita tenha começado com ideogramas, símbolos que representam uma ideia, um acontecimento, e pictogramas, desenhos simplificados e estilizados, representando objetos ou seres. Tipos clássicos de escrita ideográfica são os caracteres cuneiformes, lá da Mesopotâmia, e os hieróglifos, ou hieroglifos, e o alfabeto chinês. Bom, nós vimos que a escrita chinesa é uma das mais antigas do mundo, mas ela não parece ter tido influência dessa escrita mais anterior, que é da Mesopotâmia. O ideograma é um símbolo que representa o objeto, uma ideia, uma forma, sem recorrer a sinais fonéticos. Já não é a própria letra, mas o desenho de uma ideia, a representação de uma ideia. É o sistema usado pelo ser humano em diversos continentes até hoje, como na África, hieróglifos na Ásia e com a escrita chinesa. Claro que eles já têm formas de escrita mais complexas do que inicialmente, quando foram criados ao longo do tempo. E na Mesopotâmia com a cuneiforme e na América com a escrita da Mesoamérica. A escrita alfabética, os fenícios, como eu disse, inventaram, e cada letra corresponde a um som. Isso é a fonética. A. Você tem o som. A junção delas corresponde ao som das palavras. A partir do alfabeto fenício, outros povos desenvolveram o seu próprio alfabeto. E os principais são o hebraico, o aramaico, o grego, o latino e o árabe. Uma aula mais curta, né? Uma videoaula curta. Vocês vão ver aí os estilos diferentes de escrita. E para concluir, os primeiros registros escritos que se conhecem são desenhos simplificados e estilizados, representando objetos ou ideias. Para registrar a palavra peixe, é necessário desenhá-lo. Encontram-se registros utilizando esse tipo de escrita desde pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, que é o ideograma. Usando tintas vegetais, sangue, terra, minerais, o homem do Paleolítico pintou nas paredes das cavernas imagens de animais de grande porte e caçadas, como por exemplo o mamute. Foi um dos animais mais representados. Sim, o mamute ele foi extinto ainda na época do Egito Antigo, por volta aí de 4.500 anos antes de Cristo. Você sabe qual é a importância da pena como instrumento de escrita? O instrumento de escrita que dominou a história por mais de 1.000 anos, introduzida por volta de 700 depois de Cristo, e seu material era pena de pássaro. As penas mais fortes eram aquelas tiradas de pássaros vivos e durante a primavera. As penas preferidas eram as da asa esquerda, porque curvavam para trás e para fora quando usadas por destros. As penas de ganso eram mais comuns para escrever. Era preciso inserir a pena no tinteiro e molhar a ponta. Você sabe qual é a origem da palavra história? A última curiosidade aí. Essa palavra surgiu entre os gregos antigos, que designavam este termo como pesquisa. Do grego historiai. Heródoto foi posteriormente reconhecido como o pai da história, o primeiro historiador, e suas histórias, contudo, eram pesquisas, investigações sobre as causas do presente, e foi por essa busca das causas que ele se voltou ao passado. A história, como estudo do passado, deriva, portanto, de uma busca da compreensão do presente, e só por um uso metafórico é que se passou a designar história o estudo do passado. E outros estudiosos, historiadores que sucederam Heródoto, também deixaram explícito que investigavam as causas de sua própria época, como fica claro com Tucídides, entre 464 e 401 a.C., e que é o autor da famosa história da Guerra do Peloponeso.
guerra a qual ele combateu. Bom, por hoje é só. Até a próxima então.